E vamos conversar então com o Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo. São Paulo que tem apresentado aí um grande número de casos, né? O último boletim da Secretaria de Saúde fala em 44.003 casos suspeitos, confirmados mais de 11.200 e quase 900 óbitos registrados. Qual é a situação de momento nos nossos hospitais públicos, Edson Aparecido, e que providências estão sendo tomadas para que não extrapole a lotação dos hospitais de campanha do Pacaembu e do Anhembi? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Prazer enorme falar com você, com os ouvintes da Bandeirantes. Nós estamos hoje com 623 novos leitos de UTI na cidade e devemos ter até o final, até meados de maio, 1.283 leitos de UTI. No último sábado, inclusive, o prefeito Bruno Covas inaugurou um novo hospital na região da Bela Vista. E além dos leitos de UTI, nós temos, você sabe, 2.400 leitos de baixa e de média complexidade, entre os quais os 2.000 leitos nos hospitais de campanha do Pacaembu e do Anhembi. O que é perfeitamente possível notar, Zé Paulo, que é a pressão que cada vez mais os nossos hospitais, sobretudo na periferia da cidade, estão tendo. Nós temos hospitais, a média de ocupação dos leitos de UTI hoje é de 73%, a média, mas nós temos hospitais, como é o caso de Parelheiros, Cidade Tiradentes, Itaquera e também Pirituba, que chegaram a 97%, 98% de ocupação. Nós estamos abrindo novos leitos nesses hospitais, sobretudo Parelheiros, que até o final de semana vamos ter mais 60 leitos de UTI, mas a pressão que a gente passa a ter no sistema público da rede hospitalar nossa é bastante grande. E isso, com todas as medidas de isolamento, né, Paulo, que nós tivemos esses últimos 20, 25 dias. Se não fossem essas medidas de distanciamento social, seguramente a pressão na nossa rede hospitalar seria ainda maior. Agora, secretário, é o Rafael Colombo, bom dia. Existe uma expectativa da população, de uma parte dela pelo menos, que é justa, né, por algum afrouxamento do isolamento. É o momento, na avaliação da Prefeitura de São Paulo, o que é que esse afrouxamento pode significar por essa procura por mais vagas nos leitos dos hospitais públicos da cidade? Rafael, você sabe que o Covid-19 é um vírus que atacou os grandes centros urbanos do mundo. Foi assim na China, foi assim na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil não foi diferente. São as grandes cidades onde você tem grandes aglomerados de pessoas que mais sofreram com a doença. E nessa região, na nossa região, a região metropolitana, dos 39 municípios, tendo São Paulo no seu epicentro, eu acho que ainda é cedo para a gente falar de relaxamento de medidas de isolamento. A gente precisaria ter ainda um pouco mais de tempo para terminar de preparar, comprar equipamentos, terminar de preparar mais um conjunto de leitos, sobretudo de UTI, para aí sim começarmos a pensar em medidas que possam fazer com que a vida volte ao normal. É evidente que você tem regiões do estado de São Paulo onde a pressão no sistema de saúde ela é menor, onde a economia também se organiza de uma outra maneira, sobretudo no interior, mas eu acho que é na capital, os nossos técnicos, ontem inclusive passamos todo dia reunido com os números, debruçados em cima, né, dos números que vêm de todo o nosso sistema de saúde, e na nossa opinião ainda, Rafael, é cedo para que a gente fale em relaxar as medidas de isolamento social. Secretário Edson Aparecido, a gente tem aqui os dados dos 2 hospitais de campanha que foram construídos em São Paulo, o do Anhembi e o do Pacaembu, não é? Somando os dois, são quase 2.000 leitos disponíveis. No dado último divulgado referente a ontem, 240 pacientes internados, pouco mais de 10%. Eles estão subutilizados nesse momento, secretário? Não estão subutilizados, porque para você ter uma ideia, só no Pacaembu já passaram 270 pacientes. Esses hospitais de campanha, ele tem exatamente qual é a finalidade dele. A finalidade dele é recuperar ou aquele paciente que já passou por uma UTI, ou aquele paciente que nós detectamos no conjunto da nossa rede e precisa de 10, 15 dias para fazer o processo de isolamento e de recuperação. Então, só no Pacaembu, nós já passou pelo Pacaembu quase 300 pessoas.
É que, evidentemente, o que você tem? Você vai dando alta a essas pessoas. Então, não há uma subutilização. Nós também vamos utilizar agora o AMB, sobretudo o AMB, que tem uma capacidade maior, para pacientes que apresentam sintomas leves e são confirmados com Covid, porque também esse é um outro dado da realidade que a gente tem visto na nossa rede. Muita gente vem com sintoma leve, a gente faz a orientação que é correta, pede para a pessoa ficar em casa, em isolamento. Se tiver algum tipo de agravamento, volta para o sistema de saúde. E o que nós estamos percebendo é que é cada vez mais frequente que nesta volta as pessoas já voltam com sintomas bem agravados. Então a nossa ideia também é utilizar parte do hospital do AMB, inclusive com essa finalidade, da gente fazer isolamento de paciente que tenha sintoma leve e que tenha confirmação do Covid. Secretário Edson Aparecido, é o Pedro Campos, bom dia. Há dificuldade por parte da Prefeitura na contratação de profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? Porque a gente vê uma estrutura sendo montada, mas a dificuldade de encontrar talvez profissionais habilitados para atuar em todos esses novos equipamentos aí, pode nos levar para uma situação em que temos o avião lá completo, novinho, mas não temos piloto habilitado para operá-lo, né? Olha, nós já fizemos nesse período de 2 meses e meio, porque a gente começou a tratar da questão do Covid-19 aqui na cidade de São Paulo no dia 10 de janeiro, quando iniciamos o processo de capacitação de toda a nossa rede, dos nossos profissionais. Até agora, nós ainda não tivemos esse problema. Nós já contratamos 9.400 profissionais em 13 categorias diferentes. Estamos fazendo também um trabalho de treinamento de profissionais de saúde que estavam em outras áreas na nossa rede e que vão poder ser utilizados nesse momento, sobretudo em leitos de baixa e média complexidade, mas nós estamos num limite disso. O mercado, seguramente, a gente não, até porque esse processo de contratação não acontece só na cidade de São Paulo, acontece em todo o país, na região metropolitana. Eu acho que nós estamos chegando ao limite da disposição de mão de obra, de profissionais de saúde, para os novos leitos que a gente vai abrir. Até agora, não tivemos esse problema, mas estamos muito próximos, sem dúvida nenhuma, de ter um gargalo de mão de obra para atuar no nosso sistema. Secretário, tem alguma possibilidade de acordo com hospitais particulares de São Paulo, seja para utilização de leito, seja para utilização de equipamento ou de profissionais? Porque me parece que eles têm uma condição um pouco mais tranquila do que há 1 mês e meio, 2 meses, não é? É verdade, Rafael. Nós, inclusive, estamos soltando amanhã um chamamento público, publicando um chamamento público que vai nos possibilitar, a Prefeitura, com valores de contratação de leitos do SUS, contratar os leitos de hospitais privados na cidade que estão ociosos. Para você ter uma ideia, nós já fomos ver 2 hospitais nessa condição, o Hospital da Cruz Vermelha, que tem 92 leitos, todo equipado, não tem profissionais, mas aí a Prefeitura colocaria os profissionais, e também um hospital da Unisa, lá na Capela do Socorro, que tem 70 leitos. Então nós vamos fazer um chamamento público para que os hospitais privados que quiserem, então, alugar leito para a Prefeitura, a gente possa alugar. E a conversa com as prefeituras? Pois não, Pedro. Eu ia perguntar, e a conversa com outras prefeituras aqui? Porque nós temos a informação de Campinas, secretário, que 2 pacientes de São Paulo estão internados lá. Como é que está essa transferência de pacientes entre as cidades aqui da Grande São Paulo e do interior do estado? Olha, em tempos normais, não em tempos na pandemia, esses números estão também se refletindo. Hospitais nossos de periferia, como é o caso de Cidade Tiradentes, 22% do atendimento lá, para vocês terem uma ideia, é Poá, é Ferraz, é Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André. O nosso Hospital do Campo Limpo e do Boimirim, algo em torno de 22%, 23% é Itapecerica, é Tabuão, é Embu das Artes. Então, isso normalmente já acontece. Agora, onde você tem uma pressão muito maior por leitos de terapia intensiva, né, que são leitos com aparelhagem mais sofisticada, esse quadro também acaba acontecendo, né? Então, nós temos procurado aí, através da Secretaria Estadual de Saúde, fazer inclusive uma gestão comum de leitos, sobretudo aqui na cidade, entre hospitais do município e do estado, e também em algumas cidades da região metropolitana.
Secretário, vários ouvintes estão perguntando o seguinte: por que os hospitais de campanha não têm UTI, se é esse justamente o gargalo do coronavírus? Não, o hospital de campanha tem UTI. Por exemplo, no Pacaembu, nós temos, para vocês terem uma ideia, são 200 leitos de baixa e média complexidade e 16 leitos de UTI. Né? No caso do Anhembi, são 70 leitos de UTI. Por quê? Porque se a pessoa eventualmente agrava no hospital de campanha, a gente estabiliza esse paciente num leito de UTI e depois a gente leva essa pessoa para um hospital nosso da rede. Então, os hospitais de campanha têm leitos de UTI, os dois somados são 86 leitos de UTI, então eles têm sim leitos de UTI. Agora, nós podemos utilizar também esse espaço dos hospitais de campanha mais à frente para a instalação de um leito de UTI. Nós estamos comprando mais respiradores, nós adquirimos 420, agora numa compra comum com o Estado nós estamos adquirindo mais 500 respiradores, exatamente para poder ampliar essa rede, seja num hospital normal nosso, seja num hospital de campanha. Ainda sobre a utilização possível que o senhor citou para a gente aqui de hospitais da rede privada por pacientes do SUS, essa negociação pode se estender a outros hospitais, além desses dois que o senhor citou, secretário? Sem dúvida, o objetivo nosso é exatamente esse, porque tem alguns hospitais, eu citei dois que você tem equipamento, mas não tem profissional. Então aí o aluguel do leito teria um valor. Mas tem hospitais onde você, além do equipamento, do leito, né, da infraestrutura do leito, você também tem a mão de obra. Então, a gente deve ter duas referências de valores para a contratação desses leitos aqui na cidade de São Paulo. Secretário Edson Aparecido, eu olhando aqui o boletim da Prefeitura, que tem sido expedido diariamente, muita transparência, por sinal, e é bom que assim seja, eu levei um susto, porque os óbitos confirmados são 896. Aí vem uma outra faixinha de óbitos suspeitos, 1.441, por falta de testes naturalmente. Então, se confirmados esses óbitos suspeitos como sendo decorrentes do coronavírus, nós teríamos aqui 2.337 mortes, é isso? É isso mesmo. Nós, inclusive, Zé Paulo, sob o ponto de vista da estratégia que a gente montou de saúde na cidade, seja para a implantação dos leitos, seja para a atuação da atenção básica nossa, as UPAs, os pronto-socorros, esses 1.247 pessoas que foram a óbito por síndrome aguda grave respiratória, boa parte deles tinham sintomas de Covid, foram testados, Zé Paulo, eles foram testados, os testes estão em processamento agora pelo Instituto Butantan. Então, nós estamos colocando esse número, tanto do ponto de vista da rede pública, enxergar melhor como é que o conjunto de óbitos se deu na cidade. Volto a dizer, nós temos óbitos hoje nos 96 distritos da cidade. Então, não enxergar isso e não considerar isso, mesmo que seja suspeito, poderia nos dar um número incorreto para fazermos um planejamento mais adequado de combate ao coronavírus na cidade. Então, por isso que a gente coloca, inclusive, publicamente, esse número dos chamados óbitos suspeitos, que, volto a dizer, segundo os nossos profissionais que atenderam essas pessoas, esses óbitos, e também da rede privada, seguramente, mais de 90% eles tinham o Covid. Secretário, só uma última minha. A Prefeitura está internando agora pacientes com sintomas mais leves do que internava antes. E por que esse procedimento mudou? Olha, mudou, Rafael, exatamente pelo aquilo que eu falei. Então, o procedimento normal, no início da pandemia, quando a pessoa procurava uma unidade básica de saúde, uma AMA, e tinha sintomas leves, a gente pedia, a orientação era de isolamento na família, né, de isolamento social, e a pessoa ficava informada e orientada que se tivesse agravamento dos sintomas, aparecesse mais sintomas, voltava então a nos procurar. De 15 dias para cá, nós passamos até a informação do conjunto da rede nossa que parte desses pacientes que com sintomas leves foram colocados em casa, estavam sob processo de acompanhamento, quando voltaram com uma característica comum, que é o sintoma agravado. Por isso que a gente, então, mudou, a gente acrescentou essa estratégia agora de também fazer
essa internação de pessoas que tenham os sintomas leves, porque a gente um pouco se precavém, a gente trata e, eventualmente, conseguindo a cura da pessoa, você não utiliza um leito de UTI. Secretário Edson Aparecido, para fechar da minha parte aqui, o governo federal está enviando aos estados 2,5 milhões de testes. Eu não sei quanto vai caber ao estado de São Paulo, mas e a capital, que é uma cidade-estado? O senhor tem ideia de quantos testes vão chegar? Não, o Ministério não nos disse ainda. O doutor Wanderson, na semana passada, nos colocou que, há uns 10 dias, que São Paulo, então, por ter as características que tem hoje, da quantidade de confirmados, de óbitos, de suspeitos, teria uma quantidade importante aí de testes. Nós estamos aguardando, nós fizemos aqui, Zé Paulo, um acordo com 5 laboratórios privados que já estão nos fornecendo 2.000 testes diários. Nós fizemos também uma reestruturação em 2 laboratórios da Prefeitura, são mais 1.000 testes diários, e fizemos uma compra de 110.000 testes rápidos. Neste momento, qual que é a prioridade? É testar profissionais de saúde que apresentem eventualmente sintomas. Segundo, testar pessoas que estejam na rede hospitalar com sintomas agravados. E terceiro, testar pessoas que procurem o nosso sistema de atenção básica, UBS, UPA, AMA, pessoas que tenham também esses sintomas. Infelizmente, ainda nós não temos uma quantidade que nos permita fazer uma testagem em grande escala. O governo do estado adquiriu 750.000 testes da Coreia, chegaram pouco mais de 200.000. Então, São Paulo, sem dúvida nenhuma, precisa ter uma quantidade maior, porque dessa maneira a gente pode se preparar, ter uma estratégia a cada momento, porque a estratégia de combate à doença, ela se dá pelo cenário e pelas taxas que vai se apresentando, né? Para vocês terem uma ideia, a última região da cidade a ter um caso confirmado de Covid foi a Zona Leste. Foi a última região. No entanto, hoje a Zona Leste é a região mais pressionada no sistema nosso hospitalar. Secretário Edson Aparecido, eu falei que era a última, mas eu tenho mais uma observação a fazer aqui. O choque que foi a morte do médico Frederico J. Lima, da UPA 26 de agosto, que é administrada pelo Hospital Santa Marcelina. 32 anos de idade, não tinha comorbidades, pelo menos que soubesse. Foi para o Hospital Emílio Ribas e na mesma noite, madrugada de domingo, ele foi levado por um Uber para lá, porque ele estava passando mal. Ele acabou falecendo. O senhor já teve mais detalhes dessa morte que chocou os médicos do Emílio Ribas e eu imagino que todos os seus colegas lá da UPA 26 de agosto e de Rude Ramos em São Bernardo também, onde ele trabalhava. É uma tristeza muito grande, né, Zé Paulo? Quando você perde um profissional dessa forma, sobretudo também um jovem, né? E que foi muito rápido. Isso que nós temos colocado, quer dizer, o grau de transmissibilidade do Covid-19, ele é muito grande. Segundo, todas as pessoas estão suscetíveis a ele. Não é só a pessoa idosa com mais de 60 anos que tem alguma comorbidade. Nós também perdemos o Dr. Paulo, o hematologista do SAMU, que era diretor do pronto-socorro do Hospital São Paulo, aqui na Vila Mariana, 56 anos, né? Então, é preciso tomar cuidado. Por isso, se nós não temos, inclusive, um quadro mais agravado na cidade de São Paulo, foi porque a gente conseguiu, há 15, 20, 25 dias, iniciar um processo de isolamento, né? Então, o que está acontecendo hoje, o reflexo na rede de saúde é daqui 10, daqui 15 dias, né? E foi um pecado, Dr. Frederico, super jovem, as pessoas gostavam muito dele, muito rápido, ele trabalhou até sexta, Zé Paulo, pra você ter uma ideia, ele trabalhou sexta-feira, começou a ter os sintomas, foi depois, no domingo, ele se internou no Emílio Ribas e acabou falecendo. Essa é uma outra característica, boa parte dos nossos profissionais trabalham nos municípios da região metropolitana. É o caso dele, era o caso também de uma outra médica nossa que faleceu, que trabalhava em Santo André. Então, por isso que eu estou dizendo, nessa região, da região metropolitana, os 39 municípios, tendo São Paulo aqui no seu centro, tudo é muito mais difícil, o desafio é muito maior, portanto que a gente tem ainda, eu acho que o mês de maio bastante desafiador pela frente.
Queria agradecer ao secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, secretário. Bom trabalho, hein? Obrigado.